Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Estamos começando mais uma live da nossa escola bíblica. Somos gratos a Deus por esta oportunidade e por mais esta manhã que Ele nos concede. Paz do Senhor, Misael, bom dia. Paz do Senhor, meu irmão Bruno, paz do Senhor, meus irmãos que nos ouvem nesta manhã. Que Deus venha nos abençoar, nos acompanhar em mais uma aula, mais uma escola bíblica dominical. Amém. Seja muito bem-vindo, Misael. Estamos, então, aqui nesta manhã para comentar e compartilhar junto a lição de número 5. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Desde Amém. já queremos cumprimentar a todos os irmãos que estão entrando na nossa live e pedir, mande lá no grupo da igreja, olha, começou a live da Escola Bíblica, compartilhe essa live no Face, porque quanto mais nós compartilhamos via Facebook ou os grupos de WhatsApp, mais pessoas são alcançadas. Então, nós precisamos que os irmãos compartilhem. Nós já temos alguns irmãos entrando aqui, em especial, queremos cumprimentar nesta manhã o nosso pastor Josué Ibaldo, pastor do nosso setor, dirigente do nosso setor Santa Rita, ele e sua esposa, irmã Cláudia. Deus abençoe o pastor Josué, que nos dá liberdade aí de poder trabalhar aí na obra do Senhor. E a todos os demais irmãos, a liderança também do nosso campo, na pessoa do pastor Geraldino, e a todos os demais pastores. Somos gratos a Deus por esta oportunidade. São 10h10 da manhã. Vamos, então, dar início, então, à explanação da nossa escola bíblica. Temos alguns irmãos aqui comentando, temos a irmã Iracema, que está cumprimentando, dando paz do Senhor. Temos a Fernanda, que já está assistindo. Temos vários irmãos que estão assistindo aqui. E pedimos, meus irmãos, compartilhem esse vídeo, compartilhem essa live para que pessoas possam ser alcançadas. O tema dessa live nesta manhã ele é muito proveitoso, ele é muito bom. Então, vamos a ela. Lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A nossa verdade prática nesta manhã. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que nós não fizemos aqui nesta manhã para a gente poder ganhar tempo, mas ela se encontra, no livro de Efésios, capítulo 2, os versículos 1 ao 10. Nosso objetivo geral nesta manhã é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E sobre os nossos objetivos específicos, refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus, informar que a nossa salvação vem de Deus e não das nossas obras. Nós temos alguns irmãos aqui já deixando seus recados, cumprimentando. Nós temos a irmã Noeli Vargas, que está assistindo, ou temos acompanhando aqui o irmão Leonardo, lá da Congregação Colina, é benção, esse jovem também ministra, está nos acompanhando, Deus abençoe Leonardo. Temos a irmã Ana Jara também aqui nos acompanhando. Os irmãos, na medida do possível, aí vão deixando seu recadinho, que a gente, no decorrer da live, aí, vai lendo. Se tem algum comentário, alguma sugestão, até mesmo alguma pergunta, pode nos passar, que na medida do possível, nós estaremos atendendo. Israel, vamos então à nossa introdução. Bem. A presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários acerca da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Israel, tens a liberdade nesta manhã. Glória a Deus. Deus abençoe cada irmão que se encontra conosco essa manhã. Está dando início, então, a mais uma escola bíblica dominical.
né? E temos por objetivo aqui revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna, né? Em introdução, já nos diz que nós devemos desfrutar, a fim de que desfrutássemos com Ele uma nova vida em Cristo Jesus. Né? Vamos estar discorrendo desse assunto. Irmão Bruno, pode ler o tópico 1, antiga natureza morta em ofensas e pecados, para nós, por gentileza. Vamos lá. A antiga natureza, morta em ofensas e pecados. Nossa condição anterior, que é o subtópico 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. Já o pecado, do grego amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, morto em delitos e pecados. Uma declaração real da condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados cobrem os seus rostos de vós, para que não vos ouça, conforme diz o texto ali em Isaías. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Então, ali nós vamos... Obrigado. Nós vamos observar ali que ele traduziu o termo, né, paraptoma, e aqui eu achei uns outros significados, né? É um passo falso que envolve ou a travessia de uma fronteira conhecida ou um desvio do caminho certo, né? Estávamos errantes, e também para o pecado amártia, né? A amartia significa mais um erro do alvo, deixando de chegar à altura de um padrão, né? E o texto nos diz, nesse subtópico 1 aqui também, né, acerca da natureza pecaminosa. Irmãos, se possível, os irmãos puderem comentar aí embaixo se está tudo ok o áudio, né, porque a gente nunca sabe como é que está a transmissão de quem está recebendo a transmissão. Quem puder comentar se o áudio está bom, está tudo ok, a imagem também está ok, nós agradecemos. Ali fala tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Já dando, né, uma boa explanação do que o título da revista nos fala, libertos do pecado para uma nova vida com Cristo, né, onde a natureza do pecado faz separação entre o homem e Deus, né. Pode ler a segunda parte, irmão Bruno, se quiser comentar também alguma coisa nesse subtópico 1 aí. Certo, Misael. Vamos adiante. Nossas ofensas e pecados, 1.2. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora de ato andar, algo que é bastante recorrente, né, nas epístolas de Paulo. Ele usa dessa metáfora para poder falar como o povo deve prosseguir nesta caminhada de fé, né, Misael? Sim. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Andastes segundo o curso desse mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano na época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira. Andaste segundo o curso desse mundo. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado, muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Andaste segundo o príncipe das potestades do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre
os poderes do mal. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Tem aquele texto ali em Coríntios que ele faz menção que o Deus deste século, né, cegou o entendimento de todos ali, os incrédulos, né, para que não vissem a luz que era resplandecida através da glória de Cristo. Mas adiante, na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todas as coisas, conforme os Efésios 1 e 21, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Isto é, condenados, desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Agora voltamos lá no início do tópico, para os irmãos que estão chegando, nós fizemos primeiro leitura de todo o tópico, e depois nós vamos comentando, o comentarista nessa manhã, o irmão Misael, ele vai comentando em cima de cada slide. Misael, tu tens a liberdade nessa manhã. Amém. Irmãos, desde já eu vou pedir, né, a paciência dos irmãos, porque é uma novidade para mim estar ministrando a escola, né, via live, então é uma coisa diferente, a gente se depara com algumas dificuldades, às vezes anota uma coisa, não consegue encaixar e tudo mais, mas cremos que essa manhã será uma manhã proveitosa da parte de Deus para a nossa vida, né. E, irmão Bruno, também se tu quiseres interferir aí em qualquer momento, né, fica à vontade. Essa primeira parte, né, a antiga natureza morta em ofensas e pecados, fala da nossa natureza, a natureza adâmica, né, a natureza caída, e em que nos faz, né, em outra, como diz ali a lição, vivíamos em pecado. E esta morte que ali fala é uma morte espiritual, uma morte de moral, uma morte de consciência, né, que estávamos longe e distantes de Deus, porque o homem veio a perder a sua comunhão com Deus, né? A partir do pecado de Adão, nós começamos a errar deliberadamente e nos afastamos de Deus cada vez mais. Quando ali na parte diz do subtópico 1, né, tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus, né? E então essa natureza, como nós podemos ver, que eu consegui anotar algumas em Gálatas, algumas passagens da Bíblia que diz que em Gálatas 5:17, né, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, né? Então nós temos essa natureza dentro de nós, né? Pecar é uma condição do homem, pois portamos a natureza do homem, humana, da carne e do pecado, né? E isso, irmãos, é uma coisa muito interessante, né? Como diz ali o texto, como diz o título, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E o mais interessante nisso é que, mesmo após receber Cristo, mesmo após nós aceitarmos, né, Cristo na nossa vida e recebemos o Espírito Santo, essa natureza ela não é mortificada. Essa natureza ainda ela continua viva e é uma militância, como diz em Gálatas 5:17, né? Ela não é mortificada, ela não é anulada, né? Mas também ela é sobrepujada, ela não é extinguida do nosso corpo, mas ela é sobrepujada pelo Espírito, né? Então, isso é algo muito interessante. Uma constatação também no subtópico 2, né, nossas ofensas e pecados, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. O irmão Bruno, bota esse slide para nós ali, subtópico 2 do tópico 1, né? Isso, esse exato. Não, o próximo.
Próximo. Que aqui eu quero explanar isso. Esse aí. Vamos explanar acerca disso, irmãos. Tomar a forma do mundo, né, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Né, nós podemos notar que na palavra, os homens de Deus, eles nunca se moldaram conforme o mundo, né? E hoje nós vemos isso de uma maneira, eu vou cuidar aqui as palavras, porque a gente tem que colocar os termos certos, né? Essa questão de relativizar o pecado. Às vezes, alguns pensam que isso é pecado para mim, mas não pode ser pecado para outro e tudo mais, e vice-versa. E, na verdade, a palavra de Deus, né, lá em Timóteo, 2 Timóteo, nos fala sobre o padrão do fiel. Então, o cristão, ele tem um padrão, não pode ser relativo o pecado. E talvez o que é pecado para um não é pecado para outro. Não, o pecado é pecado e nós não devemos nos conformar com esse mundo, né? Tomando forma desse mundo e nem relativizar o pecado. E isso tem sido comum, né, nos nossos meios, no nosso meio hoje em dia. Nas redes sociais a gente vê muito isso, né? Um defendendo uma visão, o outro defendendo outra visão e ambos irmãos, né? Em Cristo Jesus. E nós não podemos ter essa mentalidade, relativizar o pecado. Não, irmãos. O pecado, ele é pecado e sempre continuará sendo pecado. A igreja ruma aos céus, né? E não ruma a permanecer por muito tempo neste mundo. Também queremos, eu não sei se eu estou indo rápido demais, irmãos, é que a gente estranha um pouco, né? A interação com os irmãos, às vezes a gente não tem isso e a gente estranha um pouco. Não, Misael, eu acredito que tá bom, sim, o timing aí da tua explanação. Eu só gostaria de contribuir, Misael, ali para num tópico antes de tu passar ali para andaram segundo o princípio da potestade do ar, né? Ainda ali no segundo curso desse mundo, é interessante que quando Paulo né, redige esse texto, ele estava querendo falar que era muito importante a igreja não aceitar os padrões imorais que eram colocados na época, embora esses padrões imorais eles sejam imorais para a igreja, porém, para o mundo, ele era aceito. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, é importante vocês não tomarem a forma do mundo, embora isso seja aceito em toda a sociedade, para nós que seguimos um padrão bíblico, isso não é aceitável. Isso vai de encontro ao que prega o caráter bíblico. Então, Paulo estava dizendo, olha, isso é uma constatação que todo cristão deve fazer, vocês não devem tomar a forma do mundo e relativizar o pecado, não, muito pelo contrário. Aquilo que é aceito por grande parte da sociedade, invariavelmente acaba sendo-se ofensa contra Deus, por isso que ele faz menção ali no início do capítulo, né, dizendo, olha, vocês estavam mortos em ofensas e pecados, e a ofensa, no subtópico 1 que ele traz, olha, deliberadamente, ou seja, vocês faziam isso de forma, muitas vezes, ou grande parte, consciente, deliberando, aceitando, acreditando, e muitas vezes maquinando fazer isso. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, agora vocês não devem mais andar segundo o curso desse mundo, porque vocês foram vivificados através da palavra do Senhor. Mas vamos adiante, Misael, vou botar para ti ali. Andaste segundo o príncipe das potestades do ar. Eu vou só pegar aqui um gancho também. Eu quero enfatizar uma questão, irmãos. Eu quero enfatizar uma questão aqui sobre a militância da carne contra o espírito, do espírito contra a natureza caída do homem. Né? Eu quero enfatizar isso. Tem aqui um subsídio que ele diz aqui, o pecado, como natureza, indica a sua sede, a sua localização no interior da pessoa, como origem imediata dos pecados, né? Então, isso é muito importante nós enfatizarmos, meus irmãos, né? E eu queria aqui, já que nós temos pouco tempo, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, né? Já dentro deste primeiro tópico
o tópico 1, a antiga natureza, morte, ofensas e pecados. Né, já que o texto, o título nos sugere que nós fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E eu gostaria de perguntar a você que nos ouve, você que nos acompanha, podemos pecar, meus irmãos? Ainda, mesmo tendo esse entendimento, nós podemos pecar? E eu não vou me estender muito, porque como nós não temos uma interação com os irmãos, né, eu já vou responder não. Nós não podemos pecar, né? Nós não devemos, mas nós vamos pecar? Aí é outra coisa. Provavelmente nós vamos pecar, porque somos falhos, temos a natureza, essa natureza adâmica, essa natureza caída dentro de nós. E nós somos falhos, nós somos sujeitos a falhas, nós somos sujeitos a fraquezas, né? Então, o homem, ele é passível de pecado. Ele só não pode pecar quando ele só não pode tornar esse pecado um costume, ou pecar deliberadamente como nós fazíamos na antiga vida, né? E também eu quero lançar outra questão que eu anotei aqui, muito interessante. Irmão Bruno, Sim, Misael. Sinta-se à vontade aí, tá? Não, eu quero corroborar com o que tu disse, que tanto é que, embora a gente tenha que procurar viver uma vida isenta de pecado, a Bíblia diz que aquele que não peca já se faz mentiroso, né, Misael? Porque a gente, através da nossa limitação humana e da nossa natureza limitada, a gente acaba por pecar, mas como tu bem colocaste, isso não pode ser de uma forma deliberada, ou seja, fazer isso de forma consciente, ou conforme Provérbios diz lá, que aqueles que apressam-se, né, para fazer o pecado, os pés daqueles que buscam fazer esse mal, que Deus não tem como inocente. É isso que nós temos que ter em consciência, Misael. Era só isso que eu queria contribuir aí a tua explicação nesta manhã. Tá, ok. Obrigado, Bruno. Deus abençoe. Também eu queria lançar uma questão assim, né? Possa ter alguém que pense dessa maneira, né? Mas eu nasci em lar cristão. Eu nasci em lar cristão, irmão Bruno. Eu não andava naqueles pecados que foram descritos ali, né? E aí, eu nasci em lar cristão, mas acontece o seguinte, irmãos, mesmo que nós venhamos a nascer em lar cristão e desde pequeno venhamos sermos instruídos, né, nisso, nós devemos saber que o pecado entrou por meio de um homem, como diz aqui em Romanos 5:12, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e esse homem é Adão, que lá, vamos voltar um pouquinho no Jardim do Éden, lá quando Deus ele tinha comunhão com o homem, uma comunhão estreita, né, com a sua criação. Porém, ele deu ali, e nessa comunhão ele deu o livre-arbítrio, ele deu o sentimento de liberdade para o homem. E o homem, ele tinha a sua livre escolha, né? E infelizmente ele decidiu escolher, né? Talvez por um engano dele, talvez não, foi enganado pela serpente, né? E ele escolheu comer do fruto e acabou destruindo, rompendo a comunhão com Deus. Né? Então, acaba-se aí perdendo a comunhão com Deus, como diz Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Todos nós pecamos, irmãos. Né? E aqui eu queria tecer um comentário. Eu sei que eu estou me apegando muito nessa primeira parte, mas é uma parte que eu creio que é importantíssima para nós, para o nosso entendimento. Todos nós pecamos, irmãos. Todos nós falhamos. Né? Independente do nosso pecado, independente se o meu pecadinho é um pecadinho e o do meu irmão é um pecadão. E é por isso que a Bíblia diz que nós não devemos julgar a ninguém. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se um médico ele vai fazer uma cirurgia e ele acaba tendo tomando uma atitude errada ali, acaba perdendo o seu paciente, né? Todos vão olhar para ele, vão julgar para ele como um mau profissional. Porém, se um outro médico faz a mesma coisa, ele não tem como olhar
né, para ele e dizer assim, você errou, porque ele também cometeu pecado. Porque ele também errou, porque ele também teve uma falha no seu procedimento. Então, por isso, nós encontramos na mesma condição de pecado de toda a humanidade. Então, por isso que Deus nos instrui a não julgar o nosso próximo, porque mesmo independente do pecado que ele cometeu, nós todos nós pecamos contra Deus, estávamos destituídos da sua comunhão, né? E vamos, agora por mim, pode avançar já para vivificados pela graça, irmão Bruno. Não sei se tu tem alguma coisa a acrescentar. Certo, Misael. Não, tranquilo, Misael. Aqui nesse tópico eu só queria acrescentar aqui que quando nós andávamos segundo o príncipe da potestade no ar, Paulo está falando aqui que esses agentes malignos que operam na potestade no ar, eles têm um poder de exercer isso em pessoas que estão vivendo fora da vontade de Deus ou em desobediência para Deus. Isso é um princípio que fica ativo no coração de cada pessoa. E ele vem a ser ativado se a pessoa não está segundo a vontade de Deus ou vive contrária à vontade de Deus. Então, Satanás usa desses agentes para poder operar no coração das pessoas. Uma vez que nós, agora salvos, temos a consciência disso, a gente procura, então, não andar segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, não dando lugar a isso. Uma vez que nós temos essa consciência, nós conseguimos, né, nos livrar disso, o que, consequentemente, vem a convergir, Misael, com o que Paulo vai falar aqui só para terminar, né, o subtópico 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Uma vez que nós temos agora, né, esta consciência, nós não nos inclinamos mais a esta natureza, né, humana, embora isso seja inerente, como diz o texto, a cada um, mas segundo o propósito e a vontade de Deus, que agora a gente obtém essa consciência que fomos vivificados, a gente consegue, né, fazer vencer toda essa situação aí. Vamos lá. Vivificados pela graça. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade, sob a ira de Deus, ele faz ali menção ao versículo 3, né, ao final do versículo 3, que ele fala sobre os filhos da ira, né, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para usar com todos de misericórdia. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de um escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante, riquíssimo em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Misael. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vamos entrar numa parte, né? Já vou nesse tópico 2, determinar aqui que seja os 3 momentos da graça na vida do cristão, né? O momento em que o Senhor nos alcança pelo seu infinito amor, o momento em que nós somos vivificados, transformados pela graça, e o momento em que nós somos exaltados por sua graça. Irmãos, isso é uma parte da lição maravilhosa que nós vamos ter aqui agora. Isso é simplesmente impressionante da parte de Deus, o que ele faz com o homem que escolheu pecar, o homem que escolheu se desviar, o homem que escolheu romper a sua comunhão com ele, e ele, irmãos, não fomos nós, e ele toma a iniciativa, toma a atitude de entregar o seu filho por amor a nós, e assim entrar o tempo da graça para nós. Irmão Bruno, nesse primeiro momento, né, alcançados pela misericórdia e pelo amor, amor divino,
Ali nós temos que, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, né? As suas misericórdias, elas cobrem as multidões dos nossos erros. E nós somos alvos dessa misericórdia, irmãos. Você é um bem-aventurado esta manhã, porque você é alvo da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Não sei se tu queres comentar alguma coisa, irmão Bruno, mas pode passar para o ponto 2, caso não tenha nada a comentar. Sim. Misael, o que me chama muita atenção, até indo ao encontro do que tu disseste, é essa preposição aqui, o mas, né? O mas, ele tem o sentido de, nesse contexto aqui do texto, de dizer apesar, porque se a gente observar ali, a gente vai ver que ele faz a narrativa no versículo 2 e no versículo 3 da situação que nós estávamos, sob que influência nós estávamos, né? Fazendo as obras da carne, sob a influência do mal, né? Sobre a influência do príncipe desse século. Daí ele agora vem e demonstra o amor de Deus, mas Deus, que é riquíssimo, olha só a essência disso aí, ele é riquíssimo em amor, riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor, ou seja, não é pouco, Misael, o amor, ele é rico em misericórdia, riquíssimo, e com muito amor nos amou, né? E no versículo 5 ele diz, ainda nós estando mortos, ou seja, ainda a gente estando em ofensa contra Deus, ofendendo a natureza de Deus, ofendendo aquilo que é sagrado para ele, né? Ele nos amou mediante, né, a esse sacrifício grandioso, Misael, que é a causa, né, de nós sermos escolhidos a vivificar através da palavra do Senhor. Glória a Deus. Mas vamos adiante, então. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo Paulo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou. Olha só, a recém fiz menção, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu a vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido, Misael. Agora já que nós estamos comentando aqui, né, eu vou pegar um apanhado desse primeiro subtópico e o segundo subtópico, para nós enfatizarmos um pouco o poder da misericórdia, o poder do perdão de Deus. Deus, ele perdoa não somente porque ele é Deus, mas é porque ele tem esse poder de perdoar. Ele tem essa autoridade de perdoar. Pecados que aos nossos olhos parece que são aberrações, pecados que são imperdoáveis aos nossos olhos e perante a justiça humana, muitas vezes, né? Pessoas que recebem pena perpétua pelos seus atos, né? Ainda assim, Deus tem poder para perdoar. Deus tem poder para transformar pela sua graça. E isso eu queria que ficasse enfatizado nesse tópico 2, que fomos vivificados pela graça. Deus tem esse poder, meus irmãos, de perdoar. Muitas vezes nós olhamos notícias, né, que nos deixam tristes de tamanhas atrocidades que são cometidas, né, dos seres humanos, uns com os outros, e nós ficamos espantados, muitas vezes, né? E no nosso coração nós pensamos, para esse ser humano, para essa criatura que cometeu esse pecado, não há perdão, não tem como haver perdão, mas a verdade é que Deus tem a total autoridade e o poder para perdoar e o amor necessário para perdoar os nossos pecados. Então, nós somos alvos da sua graça e do seu grande amor. Irmão Bruno. Claro, Misael. Realmente, fomos alcançados, né? Ele nos vivificou, e isso me chama muita atenção, Misael, aqui, esse versículo aqui nos vivificou juntamente com ele, porque ele não é um simples versículo, mas ele traz grandes ensinamentos e grandes resultados efetivos para nós. Por quê?
quando ele nos vivificou junto com Cristo, primeiro ele nos ressuscitou, né? Ele nos ressuscitou. Ele nos trouxe nova vida. E mais do que isso, no versículo 6, ali ele nos fala que ele nos fez assentar junto com Cristo nos lugares celestiais. Então, se hoje nós podemos, né, ter a certeza que vamos ao céu, é por causa desta maravilhosa graça, né, deste maravilhoso sacrifício que nos vivificou junto com ele. Vamos adiante. Sim. Irmão Bruno, ali também para acentuar, né, que foi uma atitude da parte de Deus, porque quando ele nos alcançou, como diz aqui, nós ainda mortos em pecado, nós estávamos mortos em pecados, né? Então a atitude foi toda da parte de Deus, né, a nos buscar. Nós estávamos mortos, mas ele, pela sua infinita misericórdia, nos alcançou ainda mortos em pecados. Vai passar para o tópico 3, o subtópico 3, né? Exaltado por sua graça agora. Isso. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna, o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor imerecido. Glória a Deus, exaltados por sua graça. Isso é uma parte maravilhosa aqui da lição, porque além que nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados, ele então toma a atitude de vir até nós e restabelecer a comunhão que foi perdida. Ele ainda como diz aqui no texto, nos ressuscitou juntamente com eles, porque o salário do pecado é a morte, né? Então aqui ele está dizendo que ele vence a morte, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, né? Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Irmãos, isso é simplesmente maravilhoso, irmãos. Além de tudo que ele fez por nós, de ter nos resgatado, restabelecido a comunhão, nos perdoado, ele ainda vai fazer nós ressurgir naquele dia, tendo a vida eterna e ser galardoado no céu. Glória a Deus por isso, esse Deus maravilhoso que tem nos atingido com as suas abundantes riquezas, né, essas riquezas da graça. Então nós exaltamos o nome do Senhor por isso, por o seu grande amor, pela sua grande graça e pela sua grande misericórdia que nos é manifestada. Irmão Bruno, pode passar para o tópico 3 aí, se tu tiveres alguma coisa para comentar. Vamos adiante. A salvação não vem das obras. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura, ao mesmo tempo que permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Graça, do grego charis, significa favor imerecido, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça
pode ser resistido. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é Deus ou eu falo de mim mesmo. Fala João ali. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Vou voltar lá no início, Misael. Amém. E aqui nós voltamos, né, como um link no tópico 1, onde diz aqui que, portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Comunhão essa que foi perdida pelo pecado, foi perdida através da atitude de Adão, né? E onde ele pecou contra Deus, e por intermédio dele entrou o pecado na humanidade. Então, e essa atitude de salvação, a graça de Deus, ela vem para restituir a comunhão do homem com Deus. Porém, a sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Nós temos que ter esse entendimento também, né, irmãos, que a sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Nós temos como optar, né? Nós temos como escolher entre a graça, entre a salvação e a perdição. E isso nós temos que ser conscientes, saber que a graça de Deus ela pode ser resistida, e muitas vezes estamos resistindo à graça de Deus sem ao menos ter noção disso. Não fazendo a vontade de Deus. E mais para frente a gente vai ver aqui, né? Já o subtópico 2 já fala disso, obras como evidência da salvação. Então, resistir à graça de Deus não é somente a gente, eu não quero a graça, não. Muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus, quando na verdade não. Isso é uma forma de resistir também, né? Fazendo as coisas pelo nosso próprio entendimento. Então, aqui o subtópico 2 vai ser claro nisso aí. Irmão Bruno, pode ler para nós, se tu tiveres alguma coisa para comentar aí, fica à vontade. Misael, aqui o que me chama muita atenção é que ele deixa bastante claro que nada vem de nós, tudo é favor e merecido, né? Para que nós não viéssemos a nos gloriar, né? A salvação vem pela graça, né? Isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, Deus que predeterminou isso já na sua presciência para que pudéssemos, né, ser alcançados por meio da graça. E através disso é ativado o nosso livre-arbítrio, onde nós podemos, sim ou não, né, de maneira consciente, alcançar esse favor aí. Ou seja, resistir ou não resistir à graça. É um conceito que nós precisamos saber que ele é real. A graça pode ser resistida, embora haja uma vertente muito grande aí de ensinadores que defendem que a graça é irresistível. Nós não cremos nisso, nós cremos que o ser humano, através do... Isso, exato, através do livre-arbítrio nós podemos fazer esta opção, né, de sim ou não. Então isso, né, compete a cada ser humano, né, fazer essa escolha. Mas nós não queremos aqui entrar, né, em pormenores de doutrinas, né, mas sim somente falar aquilo que está proposto no texto nesta manhã. Tá ok. Vamos lá. Obras como evidência de salvação. Nos versículos 8 e 9, Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criado em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa. Outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio da perspectiva positiva, somos instados, ou seja, convidados, né,
chamados, convocados a fazer boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Misael. Obras como evidência de salvação. Ele aparentemente parece ser simples, né? Mas não é. É um tanto quanto complicado ali esse entendimento, né? De que as obras são a evidência da salvação e não a causa de nós sermos salvos. Cristo nos salvou, ele salvou pela sua própria vontade, né? Nos deu a graça de Deus e nós, né, respondendo a esse chamado, respondendo a essa graça, nós somos levados às boas obras, né? Porque agora nós somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. Então nós somos, como falou ali o texto, nós somos intimados, né, no nosso coração a fazer a boa obra. Nós fazemos essa boa obra através, porque Cristo nos alcançou com a sua salvação, né? Então, logo, nós somos impulsionados a realizar essa boa ação, essas boas obras, que são evidências, né? As boas obras, evidências da salvação. Eu anotei aqui Misael, se tu me permite, e o que me chama a atenção é que nós não realizamos estas obras com a pretensão de sermos salvos, né? Ou por meio delas alcançar alguma coisa. Não, mas nós, porque somos salvos, isso é um resultado, é uma evidência que, através da salvação que nós alcançamos em Cristo, nós agora realizamos boas obras, ou pelo menos devemos, né, realizar boas obras. Porque até o pastor José faz um comentário aqui bastante pertinente. Não fizemos o bem para a salvação, mas porque já somos salvos. Exatamente essa frase do pastor José resume, né, a ideia que Paulo traz nesse versículo, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque de repente se fizéssemos as obras com o fim de sermos salvos, certamente haveria uma disparidade muito grande, porque uns conseguiriam algumas outras tantas, de repente maiores, outros não. Mas Cristo nos deixa isso bem evidenciado. Olha, ninguém consegue, através das obras, chegar-se até Cristo. Não, porque o bem da salvação, vocês não têm isso. E agora Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês são salvos. Vocês agora têm que manifestar a salvação através de boas obras. O texto ele diz, né, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das vossas obras, né? Porque nós nada podemos fazer quanto a isso, né? Nós não podemos fazer nada para ser salvos ou fazer algo que surpreenda a Deus para que venhamos a ser salvos, não. Porém, a gente é salvo pela graça de Deus e pela sua graça nós somos levados a praticar as boas obras, que são a evidência da nossa salvação. Bom, Bruno, creio que já podemos ir para a conclusão? Eu não sei se tu tem mais alguma coisa para... Vamos à conclusão. Vamos à conclusão, então. Antes da regeneração, éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação não nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Glória a Deus. Então, irmãos, para concluir, né, nós andávamos em pecado, éramos pecadores, né? Cristo nos alcançou com a sua maravilhosa graça, ele nos alcançou, nos transformou e nos prometeu vida eterna, né? Uma promessa dele para nós, e nós aqui na terra, ainda salvos aqui, vamos então evidenciar a salvação com as obras das nossas mãos, né, fazendo toda a obra de caridade, como nós temos visto aí, né, neste momento de dificuldade, né, de pandemia,
a igreja se mobilizando de uma forma ímpar, né, para ajudar os mais necessitados. E isso, irmãos, isso é uma das maiores evidências de salvação. São obras que muitas vezes a gente não expõe nas redes sociais, mas nós, na íntegra da igreja, nós estamos vendo os irmãos correndo para lá e para cá, entendeu? Arrecadando alimentos, fazendo atividades e atitudes para alcançar o nosso próximo que está numa situação menos favorável que a nossa, né? Então, glória a Deus por isso. E a igreja, nós podemos ficar alegre porque a igreja de Cristo ela está saudável. A igreja de Cristo ela está fazendo as boas obras, evidenciando a sua salvação através das boas obras. Nós queremos glorificar a Deus por isso, né? Ele nos libertou do pecado para uma nova vida em Cristo. Vivamos essa vida, meus irmãos. Vivamos essa nova vida em Cristo. Nós temos que ter o entendimento que essa vida em Cristo é maravilhosa. Como o texto diz aqui, nós somos alcançados pela sua graça. E o Senhor tem uma obra maravilhosa para fazer na nossa vida, na vida da nossa família, e ainda mais se nós deixarmos ser usados pelo Espírito Santo. Amém, irmão Bruno? Sim. Amém, Misael, que bênção. Fomos agraciados por Deus nesta manhã com esta maravilhosa oportunidade, né, de compartilhar aí essa lição. Somos gratos a Deus pela tua vida, Misael. Deus te abençoe. E que fica de ensinamento nessa manhã que nós fomos libertos para uma nova vida em Cristo, ou seja, não podemos mais andar segundo o curso desse mundo, né, mas segundo aquilo que Deus já determinou para nós. Misael, Deus te abençoe, viu? Obrigado, irmão Bruno. Desculpa qualquer coisa, né, porque nós estamos aprendendo ainda e eu agradeço a paciência dos irmãos, que Deus os abençoe, né, e esse momento novo de lives, né, que nós estamos vivendo aí, e que Deus abençoe os irmãos, os idealizadores dessa obra, né? Que Deus os abençoe e que nós estamos aqui dispostos sempre a aprender, irmão Bruno, né? Aprender mais a palavra de Deus, que Deus venha usar os irmãos da escola dominical para tocar ainda mais aí no nosso coração através dessa palavra maravilhosa. Amém. Obrigado por tudo, irmão Bruno. Amém. Obrigado, Misael. Mas, Misael, é novidade para todos nós, né? Embora a gente já ministre a escola ali na igreja, mas as lives, elas são novidades. É diferente, a gente tem que se adequar a uma nova... irmãos é diferente, né? Faz falta. Isso, né? A gente tem que se adequar a uma nova realidade. E a gente no setor Santa Rita, os irmãos que nos acompanham sabem que a gente tem procurado, na medida do possível, formar professores. E o Misael é um dos que, né, a gente pode dizer que a gente tem trazido para o nosso lado, né, Misael? E estamos aprendendo juntos, né? Formando-se juntos, né? Nessa escola perpétua, né? Porque a gente sabe que a vida e principalmente a caminhada cristã, ela é um aprendizado contínuo, né? Então a gente é grato a Deus pela tua vida, Misael. É grato a Deus pela tua vida, viu? Glória a Deus. Deus abençoe tu aí, o Gustavo e a Evelina. Somos gratos a Deus também pelo pastor Josué, que nos acompanhou e deixou seus comentários. Deus abençoe, pastor. E a todos os demais irmãos. Irmãos, 9 horas hoje, às 21 horas, os irmãos estarão de volta aqui, trazendo aqui mais uma live. Nessa live nós vamos ter louvores, vamos ter uma palavra de acolhimento, uma palavra de oração e também uma reflexão que certamente vai surtir, né, efeito aí no seu coração para que a graça divina se manifeste. Somos gratos a Deus por todos. Deus abençoe a cada irmão que participou e voltamos domingo que vem às 10 horas com a lição de número 6. Deus abençoe, meus irmãos. Muito bom dia. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém.